Nosso convidado neste Essencial Now, António Garcia Pereira, advogado. Boa tarde, muito obrigada pela presença neste programa do Now. O que é que diz, para esclarecer os nossos telespectadores, o que é que diz a lei atual sobre esta questão da jornada contínua? Ela exige um acordo entre trabalhador e entidade empregadora e exige também que isso ocorra dentro de determinados limites temporais. Pelos vistos, a proposta do Governo, que aliás está muito preocupado em alargar as jornadas de trabalho, as jornadas temporais, vamos ter aqui embrulhado em celofane um aumento do tempo de trabalho sob a capa de que as pessoas podem sair mais cedo, mas trabalham mais. Ou trabalham o mesmo ou trabalham mais, ou mais intensamente. O que está a querer dizer é que há aqui o risco elevado de, se esta intenção do Governo for para a frente, as pessoas ficam com pausas mais curtas, com a premissa de que depois podem sair mais cedo, mas depois não é isso que acontece. Pois, com grande frequência não é isso que acontece, porque nós temos, é do conhecimento geral, exceto pelos vistos da Sra. Ministra, ou pior ainda, é do conhecimento, mas não quer saber, que nós temos uma percentagem enorme de trabalho prestado para além da jornada, digamos, formal de trabalho, que nunca é pago. Portugal é dos países da União Europeia onde mais trabalha aos fins de semana ou para além do horário normal de trabalho, designadamente através da utilização dos meios de comunicação à distância que são apresentados aos trabalhadores, muitas vezes até como uma benesse da entidade patronal. Portugal é o terceiro país da União Europeia em que os patrões mais telemóveis colocam à disposição dos trabalhadores, mas obviamente não para que eles namorem com as respectivas namoradas, mas sim para ser disponíveis. Exatamente, e nós temos o princípio geral afirmado da conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, temos até consagrado já o princípio do não contacto com os trabalhadores fora do horário de trabalho, mas uma das coisas que é muito importante conhecer quando se fala em reformas laborais é o fosso enorme entre aquilo que proclama, porque a lei formalmente proclama, e aquilo depois que é a realidade prática. Dou-lhe um exemplo. É formalmente proibido pela lei, é sancionado como uma contraordenação laboral grave, o assédio moral no local de trabalho. Nós temos cerca de 1,5 milhão de trabalhadores vítimas de assédio moral no local de trabalho, dados do gabinete dos ambientes de trabalho saudáveis do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Coimbra, que para aí aponta. Então, nós temos uma lei que proíbe o assédio moral, mas pelos vistos ela não se aplica na prática. Qual é a apreciação geral que faz desta intenção do Governo de querer mexer aqui no Código Laboral? E, como eu disse, são dezenas de alterações que o Horizonte Negro são mais de 100. Entre Código de Trabalho e legislação complementar. É uma declaração de guerra aos trabalhadores. Isto. E é a aplicação da velha fórmula liberal da Escola de Chicago, de que só pode haver empresas estáveis e produtivas com trabalhadores instáveis e permanentemente precários e amedrontados. E é, aliás, a repetição, mas num grau muito mais elevado, da receita que já foi seguida em Portugal na sequência do choque petrolífero de 73-74, das reformas laborais no centro da Europa, do direito de trabalho na crise, chegaram aqui em Portugal uma década depois, 89-90, do que foi feito no Código de Trabalho, e agora, e a receita é sempre a mesma, sob a capa embrulhada em celofane, conforme eu dizia há bocado, o aumento da produtividade, que é preciso tornar a economia mais competitiva. Exatamente, a flexibilidade, mas depois nunca se faz nenhum balanço se essas medidas introduziram aumentos de produtividade do trabalho e da economia. E essa também é uma falha. Essa também é uma falha, porque os estudos feitos, designadamente pelo economista Eugênio Rosa, mostram exatamente o contrário. E depois são sempre 4 ou 5 pontos fundamentais. Embaraçar e facilitar os despedimentos e a contratação precária, aumentar os tempos de trabalho, diminuir os tempos de remuneração e ir aos direitos sociais, que é uma coisa que a Ministra tem estado a ocultar, mas já um dia destes deixou escorregar, ir ao rendimento social de inserção, ir ao subsídio de desemprego e apertar ainda mais, como foi feito na altura da Troika, que expulsou dessas prestações sociais, que, recorde-se, é o que salva da situação de pobreza mais de 1,5 milhão de portugueses, e expulsar do acesso a esses subsídios sociais, as chamadas prestações sociais, qualquer coisa como 700 mil pessoas foi o que aconteceu nos tempos da Troika. E repare, é o enfraquecimento das relações coletivas de trabalho, é a caducidade da contratação coletiva, é o aperto, o ataque ao direito à greve, impondo que haja sempre serviços mínimos independentemente de critérios de necessidade, de adequação e proporcionalidade, e depois é a facilitação dos despedimentos. Dou um exemplo, podia dar 30. Um exemplo que é o de passar a admitir que mesmo quando o despedimento é declarado ilícito,
desde que a entidade empregadora pague a compensação da antiguidade, o trabalhador vai para a rua. Isto é, o despedimento é ilícito, é declarado ilícito, mas a empresa pode se opor à reintegração dos trabalhadores. E até aqui essa oposição estava apenas para as para as microempresas, já é para empresas até 10 trabalhadores muito pequenas, ou para cargos de direção e de administração, e agora, com esta proposta do Governo, se generaliza a todo o tipo de empresas, a todo o tipo de trabalhadores. Esta medida é, a meu ver, clarissimamente inconstitucional e, no entanto, está lá. Outra que passou disfarçada, e isto também é um ponto preocupante, porque nós falámos muito no início da compra dos dias de férias, do pagamento em duodécimos. Dos 2 anos a quem está a amamentar. Exatamente, e o pagamento dos subsídios em duodécimos, e deixou-se passar, por exemplo, há uma regra no Código de Trabalho hoje, felizmente, conquistada pelos trabalhadores e as suas organizações, que é de que trabalhadores da segurança, da restauração, trabalham em refeitórios, nos cafés e restaurantes, por exemplo, do aeroporto, ou trabalham numa empresa de segurança que presta serviços no âmbito de um concurso a uma outra empresa, cessando esse concurso e sendo adjudicada a prestação desse serviço a uma outra empresa, a nova empresa tinha que, entre aspas, herdar os trabalhadores com a sua categoria, com a sua antiguidade e com o seu vencimento. Esse preceito da lei é agora capciosamente revogado, o que significa que um trabalhador de segurança que trabalha há 10 anos numa empresa a prestar serviços de segurança para outra pode, neste momento, ser mandado embora porque a anterior empresa deixou de ter aquela prestação de serviço e vai estar à mercê de aparecer uma empresa de trabalho temporário a contratá-lo com um vínculo precário para metade do vencimento. É isto que são as alterações. Não reconhece nada de positivo nestas dezenas de alterações que o Governo tem a fazer? Porque nenhuma das pontes em que importaria intervir, nós temos imunizações de antiguidade absolutamente, escandalosamente, eu diria mesmo pornograficamente baixas. 14 dias de remuneração do vencimento base por cada ano. Não se mexe. O princípio que foi quebrado, que era um princípio que vinha desde o tempo do fascismo. Para na gravidade disso, que o Código de Trabalho de 2003 quebrou, que era o princípio do tratamento mais favorável. Nunca um contrato individual ou uma convenção coletiva podiam conter tratamento menos favorável que o da lei. Esse princípio é mantido. O princípio da caducidade das convenções coletivas que destruiu a contratação coletiva em Portugal. E depois, aqueles novos pontos onde, por exemplo, sinistralidade laboral. Nós temos um nível de sinistralidade laboral absolutamente escandaloso. Nem uma palavra, nem uma medida. Contratação ilegal. Uma última ideia para terminar. Contratação ilegal, o escândalo dos recibos verdes. O que o Governo faz é acaba com a criminalização da contratação de verdadeiros trabalhadores subordinados sob a capa dos recibos verdes e revoga aquela medida que permitia, nos termos do Estatuto da ACT, que o Inspetor de Trabalho verificado um despedimento ilícito comunicasse ao Ministério Público. Ou seja, tudo o que seja zelar, inspecionar, fiscalizar a violação das leis do trabalho é para cortar. Muito obrigada pela análise que fez aqui neste Essencial Now. Boa tarde.